raiz ou radical de um número. Depois desta aula você não vai ter dificuldades nenhuma de resolver qualquer exercício que envolve o radical. Nesse caso, pela base você já sabe que isto, o radical de radicando A tem que ser igual a raiz com o índice n. Isto é o mesmo que dizer que a raiz elevado ao índice é igual ao radicando. Essa é a regra base. Isto pode ver, vou dar um exemplo de raiz de um número real. Digamos, raiz de 25. Você já sabe qual é a raiz de 25, que é 5 nesse caso. Então, aplicando essa base em cima, essa propriedade em cima, o conhecimento, digamos a fórmula geral, vai ser isto, é a mesma coisa que dizer 5 elevado a 2. Esse 2 é o índice daqui, que é a raiz quadrada. 2 ao quadrado é a mesma coisa que dizer 25. Podemos ver também uma coisa como esta, 1 sobre 25. Isto aqui é a mesma coisa que dizer 1 sobre 5. A raiz de 1 sobre 25 é 1 sobre 5. Veja que 1 sobre 5 ao quadrado, que é a raiz quadrada, que é o nosso índice, esse 2, é a mesma coisa que dizer 1 sobre 25. Veja também raiz, vou dar um exemplo de raiz de 8 com índice 3. Isto aqui é 2 igual a 2, porque se você dizer 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. Entendeu? Imagino que entendeu. Agora vou mostrar as propriedades de radicais, tanto para soma, adição, o que mais? Subtração, multiplicação. Vem assim. Então temos aqui a primeira propriedade e vai ser: se n é número ímpar, então a raiz de n de a elevado a n, isto é mesmo que dizer raiz de n de a n vai ser igual a a. Pode ver um exemplo, vai ser um exemplo, pode ser raiz de índice 3, 4 elevado a 3 igual a 4. Por quê? Porque isto mais isto sai logo e ficas com 4, acabou. A regra é essa, não tem mais de quê. Podes ver raiz de 4 elevado a 2. Já que é quadrado com quadrado, tu cortas, fica com 4. A segunda propriedade é raiz de índice n a vezes b. Isto aqui é a mesma coisa que dizer raiz de índice n de a vezes raiz de índice n de b. É tipo uma distribuição. Posso dar um exemplo de raiz de 2 vezes 3 vezes 4. Isto aqui é a mesma coisa que dizer raiz de 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 4. Não tem nenhuma dica, não tem nenhum problema. A terceira propriedade é
esta de divisão, raiz de índice n de A sobre B. Isto é a mesma coisa que dizer raiz de índice n de A sobre raiz de índice n de B. Entendeu? Um exemplo, você pode fazer qualquer exemplo que quiser. Vai ser raiz, digamos, raiz de 3 sobre 2. É a mesma coisa que dizer raiz de 3 sobre raiz de 2. Já vê? Muito fácil. Estávamos na terceira, vamos para a quarta. Raiz de índice n de A elevado a m vai ser igual a raiz de índice n dividido pelo p raiz de A elevado a m dividido pelo p. Pode ver um exemplo aqui, podemos dizer raiz de 3 elevado a 4, raiz quadrada de 3 elevado a 4. Isto é a mesma coisa que dizer raiz quadrada dividido por 2 de 3 elevado a 4 dividido por 2. Isto vai ser igual, isto por isto, dá 2. Então vai ser 3 elevado a 2 igual a 9. 3 vezes 3 dá 9. Então, é isso aí. A quinta propriedade é A elevado a M sobre N tem que ser igual a A elevado a M com índice N. Muitos brasileiros, muitos professores de matemática falam isso, regra de sombra e o sol. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Um exemplo disto aqui vai ser 4 elevado a 3 sobre 2, a mesma coisa que dizer raiz quadrada, nesse caso, posso colocar 2 aqui, de 4 elevado a 3. Estamos juntos? Um outro exemplo vai ser 6, 4 sobre 5, a mesma coisa aqui, raiz de 5, de índice 5, 6 sobre 4. Veja que este estava no sol, aqui está na sombra. Este aqui está do outro lado, este aqui está, vou mostrar aqui. Este aqui estava no sol, aqui está na sombra, como dizem muitos brasileiros. Os professores de matemática, na verdade, eles são bons. E eles explicam melhor, dão exemplos claros. E esse aqui, como está na sombra, cá está no sol. Esse aqui está na sombra e cá está no sol. Tudo legal? Beleza? Temos aqui a sexta propriedade que diz que raiz de n por dentro dela tem uma raiz com índice m de A. Isto é a mesma coisa que dizer raiz, a multiplicação dos índices, de n vezes m de A. Vou dar um exemplo. Raiz é quinta, raiz no índice 3. Isto é a mesma coisa que dizer raiz de 5 vezes 3 e vai ser igual a raiz a 15ª de 4.
Agora vamos ver a adição. E subtração de radicais. Veja que a adição e subtração de radicais é feita quando os radicais são semelhantes, o mesmo índice, o mesmo radicando. Imagina, só um exemplo assim: 8 raiz de 5 mais 3 raiz de 5. Veja que são iguais os radicandos e os índices também são iguais. Os índices também são iguais. 2, 2. O radicando 5, 5. A diferença já está aqui que queremos efetuar a soma. Então, isto vai ser o quê? Vai ser igual a 8 mais 3 raiz de 5. Vai ser 11 raiz de 5. E tome cuidado na soma e adição de radicais. Pode encontrar uma situação que 3 mais raiz de 4. Isto é muito diferente de dizer que é igual a raiz de 7. Não, isso não existe. Mesmo se encontrar raiz de 5 menos raiz de 4. É muito diferente de dizer raiz de 1. Tome nota nisso. Na multiplicação, e divisão. A multiplicação e divisão de raízes, nesse caso de radicais, acontece quando os radicais tiverem o mesmo índice, utilizando a segunda e terceira propriedade que mostrei aqui. Neste caso, basta multiplicar os radicando, conservando o índice, acabou. Então, vou dizer um exemplo aqui: raiz de 3 de 10 dividido na raiz de 3, 5. Pode aplicar as propriedades que eu dei, que eu mostrei. Isto é a mesma coisa que dizer 3, manter o 3 e dividir o 10 pelo 5. Isto vai ser igual a raiz de 3, 2. Na multiplicação vai ser raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 5 vai ser igual a raiz quadrada de 10 vezes 5. Isto vai ser igual a raiz de 50. Pode prolongar aqui. Isto aqui é a mesma coisa.